Aqui nessa leitura a gente deve entender que tudo é possível, mas para algumas pessoas vai ser requerido mais esforço para superarem os pensamentos negativos e finalmente alcançarem uma vida mais feliz. Mas é possível, caso contrário, esse livro não existiria. Transformando o negativo em positivo. Prender-se a modelos de pensamento negativos torna cada vez mais difícil para o cérebro se libertar. E isso é o que dificulta o controle das respostas emocionais que você dá mediante acontecimentos. Cada minuto que a gente passa revertendo os modelos de pensamentos negativos é importante para afastá-los e criar um estado mais feliz e mais produtivo. É como eu falei antes, precisamos treinar. Vai ser um pouco mais difícil para algumas pessoas do que para outras, mas é possível. Pensamento positivo como o otimismo salva o dia. Então, todos os pensamentos liberam compostos químicos no cérebro. E aí, quando a gente se concentra em pensamentos negativos, de fato afasta o cérebro da sua força positiva, ou a diminui e pode chegar a causar a depressão. Então, quanto mais a gente alimentar coisas ruins, a gente vai atrair situações relacionadas a ela. A depressão é um exemplo. Mas, por outro lado, se a gente começa a focar em pensamentos positivos, pode até vir um pensamento negativo, mas se você o transpõe, substitui, por exemplo, quando eu viajava, todo mês a gente fazia uma viagem de carro. E a gente, graças a Deus, raras vezes vimos acidentes, mas sempre quando a gente viaja, vem o pensamento de um acidente. Mas você não viaja com esse pensamento, você o transpõe como: abençoados somos, do jeito que saímos desta casa, retornaremos. Então, eu tinha essa, mais ou menos assim, a frase que eu costumeiramente falava, que Deus nos guardava na viagem e que a gente saía perfeito e retornava perfeito. A gente nunca sofreu nenhum acidente, graças a Deus, por um período de uns 10 anos, todo mês praticamente viajando. E no começo era de moto. Então é assim que você transpõe. Pode até vir, mas você tem que estar atento, se auto-observando sobre o que anda na tua mente. E aí, quando você percebe aquele pensamento negativo, você traz um positivo que o afasta. Quando a gente se mantém focado em pensamentos positivos, de felicidade, de esperança, de boa-aventurança, de uma viagem tranquila, como o exemplo que eu citei, otimismo, alegria, a gente produz substâncias químicas que criam a sensação de bem-estar e ajudam o nosso cérebro a funcionar em sua capacidade máxima. Tem centenas de benefícios positivos entre a gente ter um pensamento otimista diariamente. O cérebro sob o efeito de pensamentos positivos. Aqui tem uma citação do Dr. Mike Merzenich. Escolhemos e esculpimos a forma como nossa mente, sempre em estado de transformação, vai funcionar. Escolhemos quem seremos no próximo instante de forma muito real, e essas escolhas ganham um relevo físico em nossa materialidade. Escolhas. Somos nós que escolhemos que passo vamos dar, que pensamentos vamos ter. É isso que ele quer dizer. Então aqui a gente sabe que se escolhemos pensar coisas negativas, estamos escolhendo acontecimentos negativos. Se escolhemos pensar coisas positivas, estamos escolhendo pensamentos positivos. Isso é o efeito de cada escolha. Então, aqui ele explica que pensamentos negativos inibem o crescimento dos neurônios ou a regeneração neuronal. E os positivos vão reforçando, criando novos neurônios. E isso tudo é verificado que acontece por causa das pesquisas que eles fazem com pacientes. Aqui ele está dando o exemplo de uma neurocientista, a Ellen Mayberg, que ela usou a imagiologia cerebral para medir a atividade no cérebro de adultos depressivos antes deles passarem por 15 a 20 sessões de terapia comportamental, durante as quais eles aprenderam a remodelar os pensamentos depressivos. A depressão de todos esses pacientes melhorou e os pensamentos deles foram a única droga que receberam. A remodelação, a mudança, a transformação, a transposição de um pensamento negativo em positivo, basicamente, foi o que foi feito com essa galera. Depois que ela fez essas 15 a 20 sessões, ela tirou novas imagens do cérebro desses pacientes, as quais mostraram a mudança na atividade tanto do cérebro límbico quanto do córtex pré-frontal. Essas imagens mostraram a mudança nas atividades cerebrais, deixando claro que a mente pode mudar o cérebro, ou como essa doutora explicou,
A mente pode reprogramar o cérebro para adotar diferentes circuitos de pensamentos. E foi exatamente isso que eu fiz em terapia. Eu fiz terapia de reprogramação mental e isso me ajudou muito. Claro, também com o entendimento de toda essa funcionalidade que eu aprendi com a primeira leitura que fiz desse livro. Tem uma notinha aqui que fala sobre um cérebro feliz é um cérebro energizado. Os pensamentos negativos diminuem a coordenação do cérebro, dificultam o processar dos pensamentos e que a gente encontre soluções. E já foi provado que sentir medo, o que com frequência acontece quando nos concentramos em resultados negativos, inibe a atividade do cerebelo, que diminui a capacidade do cérebro de processar novas informações, que também afeta nosso humor, memória e o controle de impulsos, que é quando a gente, por exemplo, no caso dos depressivos que pioravam as suas situações ao tentar reprimir sentimentos negativos mediante um fato triste, não conseguiam controlar, só pioravam essas emoções negativas relacionadas àquilo. Como então podemos ter pensamentos felizes, mesmo quando estamos cercados de pensamentos negativos? Vamos descobrir no próximo vídeo.